Procuradores fizemos uma assembleia em razão desse projeto de lei. Nós ficamos sabendo desse projeto de lei quando já estava na Câmara. Nós não tivemos notícia, nós não atuamos no primeiro momento nesse projeto de lei. Isso nos indignou muito, isso nos deixou muito temerosos, porque por qual motivo o projeto de lei foi enviado para a Câmara sem passar pela Procuradoria do município do Recife. Isso nos preocupou muito, fizemos assembleia e nessa assembleia nós aprovamos que iríamos emitir nota no jornal, oficial ao prefeito, ao secretário de Finanças, secretário de Assuntos Jurídicos e ao presidente da Câmara, pedindo a sustação do projeto, do andamento do projeto, para que a Procuradoria do município se manifeste a respeito, manifeste juridicamente, tecnicamente a respeito do projeto. O doutor Francisco Severien, ele atuou no projeto, mas no segundo momento. Ele foi chamado e brilhantemente ele participou, mas da questão da emenda ao projeto de lei apresentado. Em relação à legalidade, à constitucionalidade, a Procuradoria do município do Recife não se manifestou a respeito desse projeto. Então eu coloco aqui a nossa repúdio ao jeito que esse projeto foi gestado e foi enviado para a Câmara. Pois bem, a Procuradoria do município, isso é um dos exemplos que vem demonstrando o sucateamento da Procuradoria do município do Recife. A Procuradoria tem, a cada ano, reduzido o orçamento para que possamos atuar. Nosso orçamento tem sido trocado, inclusive, pelo fundo, um fundo que existe da arrecadação. Esse fundo ele serviria para aumentar a arrecadação do município. Ele está sendo usado, inclusive, em receitas correntes. Então, ano após ano, estão sucateando a Procuradoria do município. E isso é um sinal muito ruim, muito negativo. Se valorizarmos a Procuradoria, se melhorarmos as condições de trabalho, às vezes nem precisaríamos disso para aumentar a arrecadação. Às vezes nós mesmos, procuradores, arrecadaríamos mais, simplesmente tendo mais recursos, tendo mais estrutura de trabalho. Então, essa é uma outra crítica que eu faço a esse projeto. Agora, brilhante a apresentação do professor, e eu digo, tudo bem, precisamos da aprovação do Senado e do Ministério da Fazenda. Isso não consta no projeto, por exemplo. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu fiz umas anotações aqui a respeito, por exemplo, do impacto financeiro. Nós não sabemos, de curto, médio, longo prazo, o que vai acontecer. Em segundo lugar, o que está sendo utilizado é a dívida boa, é a dívida que está sendo paga, está em dia. Quando ela fica uma dívida ruim, ela volta à Procuradoria e nós vamos trabalhar em cima. Um questionamento que eu gostaria de fazer é em relação a quem fará a defesa jurídica dessa sociedade de propósito específico, dessa sociedade de economia mista. Somos nós, procuradores, ou serão escritórios contratados? Partindo do pressuposto que nós, procuradores, a princípio, atuamos perante a administração direta e autarquias, esse breve, por exemplo. Então eu queria saber isso, quem fará essa apresentação jurídica da sociedade de propósito específico, da sociedade de economia mista. Temos certeza que vai haver um questionamento jurídico de algum ponto, pode não ser do investidor, mas sempre há. Não existe essa questão de uma administração direta não ter estrutura de pessoal mínima, pelo menos, o que vai fazer a defesa jurídica. O secretário de Finanças colocou aqui que ela vai ser administrada pela Secretaria de Finanças, mas a questão jurídica me preocupa muito. Eu gostaria de saber. Muito obrigado pela sua intervenção. Passamos a palavra agora para a Noélia Brito. Depois a senhora. Cláudia, né? Bom dia a todos e a todas. O vereador já me apresentou. Noélia Brito, sou procuradora do município, assim como o Chaga. Gostaria de saber dos representantes da Prefeitura o seguinte:
Uma empresa de economia mista necessariamente é formada de capitais públicos e privados, onde o capital público detém mais de 50% das ações com direito a votos. A pergunta é a seguinte: quem comporá o capital privado dessa empresa? Já que no projeto só constam indicativos de empresas e entidades públicas. Para que a empresa se caracterize como economia mista, a Prefeitura deve deter pelo menos 50% mais uma ação do capital votante para controlada. Então é necessário que saibamos quem serão as empresas privadas que farão parte dessa economia mista. O prefeito vai distribuir lucro para o setor privado auferido com o patrimônio público. Algum banco internacional vai ser sócio da prefeitura comprando a dívida e lucrando com a receita fiscal. A NSG Corretora ou alguma de suas subsidiárias, que inclusive já operam junto à Reciprev, estão formatando a securitização? Vão comprar os papéis ou irão participar como sócios? Noélia, assim que a gente der essa rodada, ok? A gente entra, e a Cláudia vai fazer a pergunta e nós vamos dar uma primeira rodada de respostas, ok? Depois a segunda rodada e assim por diante. Por favor, Cláudia. Desculpe o seu sobrenome? Ribeiro. Pois não, por favor. Bom dia a todos e a todas. Sou professora do município do Recife. A gente faz parte da direção do SIMPERE, que é o Sindicato Municipal dos Professores Municipais do Recife. Entendemos muito pouco de economia, muito pouco. Eu falo por mim, professora de educação básica, a gente entende muito pouco. Mas a gente entende o que é dinheiro público, a gente entende o que é orçamento público, a gente entende quando ele não chega na escola, quando ele não chega na creche. Disso nós entendemos muito, muito. Então, essa discussão aqui que trata de dinheiro público, de orçamento público, no mínimo, é para que se haja um amplo debate envolvendo toda a sociedade sobre o que de fato nós vamos fazer com o orçamento público. Esse debate aqui, muito proveitoso, mas ele é ainda o início de todas as coisas. Não pode caber a urgência no projeto de lei e, de fato, é inadmissível que não tenha passado por todas as instâncias do serviço público. Porque, por exemplo, como foi perguntado, qual é o objetivo? Qual é a razão social? Porque tem creche que não chega água porque a prefeitura não pagou o carro-pipa. Vocês sabem disso? Vocês têm esse conhecimento que tem creche que o carro-pipa não chega, falta água, não chega carro-pipa porque a prefeitura não pagou. Essa é a realidade do orçamento público. Nós, no início dessa gestão, quando a gente fez uma luta para a implementação de uma lei, a Lei 11.738 da aula atividade, não é? A prefeitura disse o seguinte, emitiu a seguinte nota pública: não é possível cumprir a lei, porque conceder o tempo aos professores para eles poderem planejar suas aulas, suas atividades pedagógicas, significa grave lesa ao erário público. Quando se trata para cumprir a lei, no que diz respeito das necessidades mais urgentes da população, educação, saúde, toca na lei de responsabilidade fiscal, é grave lesa ao erário público. E aqui a gente tem, com a explanação do senhor, desde 97, essa forma de emissão é uma forma de bular a lei de responsabilidade fiscal. Se está tudo legal, o que faz nós, professores da educação básica, dos donos da escola pública, que vê essa mandos e desmandos, esse caos que hoje se encontra na escola pública, inclusive aqui, parabenizar o companheiro que está aqui, que trouxe essa faixa, porque legalmente nós fizemos greve, não é? O TJPE julgou ilegal, sem ter nos ouvido, a prefeitura simplesmente aprisionou o nosso salário, impedindo que a gente repusesse aula. Para nós, há uma lei de responsabilidade fiscal, há controle do orçamento, não chega água na creche, e nós queremos debater isso de forma muito séria. Nós temos que decidir qual é efetivamente o que vamos fazer com o orçamento público e qual é a prioridade. Porque isso aqui que foi demonstrado, de fato, tem vários entraves. Vários entraves. Não é um mar, não é um céu de brigadeiro, não é um mar de rosa como foi tentado passar aqui, né? Infelizmente, foi tentado passar, como de fato não tem nada errado, porque tem muita coisa. Bate na lei de responsabilidade, no mínimo. Essa NSG
ela tem vários questionamentos, inclusive. Vários questionamentos. O Ministério da Previdência Social e Polícia Federal já estão investigando. Como não tem problema? Então, aqui, o Simpere, o Sindicato dos Professores Municipais, e a gente solidariza com os procuradores, queremos fazer uma luta conjunta, uma ampla investigação, um amplo debate que envolva toda a sociedade, sobre como o Poder Executivo e o Legislativo vão gerir o orçamento público, que é de total e amplo interesse público. Não só dos nossos professores, mas daqueles que lá têm o direito a ter acesso à educação pública de qualidade. Muito obrigado, Cláudia, pela sua contribuição. E nós vamos agora fazer a primeira rodada de resposta. Em seguida, nós vamos escrever mais 3 e vamos fazendo assim até que a gente esgote aqui o debate. Ok? Secretário, Francisco, fique à vontade. Só uma questão de esclarecimento. Foi falado aqui que a empresa seria constituída sob a forma de sociedade de economia mista. Não é o caso. Tá? A emenda que foi enviada, ela alterou isso. A empresa pública, formada sobre uma empresa da sociedade por ações, de capital fechado. Ou seja, não vai haver particular com qualquer cota ação dessa empresa. A empresa é pública, repetindo. Não é sociedade de economia mista, portanto, dispensa a participação do capital privado. Não vai haver nenhum particular com ações nessa sociedade. E a outra, Charles, respondendo, acho que o artigo 7º da lei, e eu vou ter o cuidado aqui de ler, acho que é interessante, diz o seguinte: que compete à Secretaria Municipal de Finanças supervisionar as atividades desenvolvidas pela RECNA, bem como estabelecer mecanismos de controle e registro de informações correlatas. E a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à preservação e cobrança dos créditos tributários parcelados mencionados nesta lei, através da Procuradoria da Fazenda Municipal, prestando ainda assessoria e consultoria jurídica à RECNA. Olha, eu tenho uns 35 anos de vida pública, certo? Me orgulho muito, fui presidente da CTU no governo de Jardim Vasconcelos. Foi a primeira vez na história da empresa que a empresa comprou ônibus com recurso próprio. Minha participação na CTU levou o doutor Miguel Arraes a me chamar e entregar um grande pepino que ele estava recebendo na época, que era a ilha de Fernando Noronha. Certo? Eu fui lá, administrei. Eu sou o único ex-administrador que tem um título de cidadão noruense, certo? Eu tenho, certo, essa coisa de... Fui o que mais fez na Noronha, fui grande apoio do doutor Arraes. Fui assim, e ele, quando me chamou, eu perguntei: mas doutor Arraes, porque o senhor está me dando a administração desse pepino aí, certo? Ele disse: Randolph, unicamente pela forma séria, honesta e eficiente como você administrou a CTU, a empresa que eu criei, certo? Então, foi isso aí. Depois fui secretário de Finanças de Jardas, de novo. Estou aqui, secretário de Finanças. Nunca na minha vida precisei ir no Tribunal de Contas. Nunca precisei mandar uma carta para o Tribunal de Contas. Agora, insinuar que JP Morgan do Recife é uma leviandade. Mas eu nunca me reuni com ninguém da JP Morgan, nem eu, nem ninguém da minha equipe. Isso é uma leviandade. O senhor insinuou aqui. Isso é uma leviandade. Certo? Eu peço, exijo desculpas aí. Nunca. Quem eu tenho pensado o tempo todo é o senhor Antônio Barbosa do Banco do Brasil. É quem está fazendo isso. É quem está me ajudando isso aí. Certo? JP Morgan nunca entrou na Secretaria de Finanças de Recife. Nenhum funcionário da JP Morgan. Certo? O senhor ensinou várias vezes aqui. Certo? Só coisa aí, a minha vida... Não, o senhor insinuou aqui que a JP Morgan estava estruturando essa operação de Recife. Calma, se quiser ser gravado a gente vê. Certo? Ser gravado a gente vê. Então, eu começo por aí, certo? Dizendo essa coisa primeiro. Segundo, né? Bem claro aí que foi insinuado que o JP Morgan várias vezes, o JP Morgan do Recife, pronto, mas vamos partir, certo? Vamos fazer uma licitação. O banco que oferecer o menor deságio, certo?
que vai girar em torno de 2%. Essa história das outras operações, falou aqui 90% de deságio, as outras operações girarem em torno de 2%, 1,5%, 2%, até 2,5%, esse vai ser o deságio, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, certo? O mercado, esse título é muito atrativo para o mercado tem interesse, certo? Tem muito interesse nele. É um título também, operações feitas com muito sucesso nos outros estados, nos outros municípios, certo? Com esse deságio muito pequeno, certo? Não tem risco para o investidor, porque se ele estiver lançando os 270 milhões, teria risco para o investidor. Na hora que ele está lançando 70, ele está totalmente lastreado. A empresa de rating vai analisar isso aí, então não vai ter risco para o investidor, certo? E o investidor vai comprar porque o papel é muito bom, certo? Enfim, da educação nós colocamos também, não era necessário isso, estamos botando 25% para ser gasto na educação, não era necessário isso, mas fizemos questão de colocar 25% na educação, não estou dizendo que não é, certo? Veja os outros casos aí, essa receita não é. Então colocamos na lei isso aí, colocamos 15% em saúde também. Então, quer dizer, essa operação sobre empresa privada já foi dito aí por ele como é a participação, não vai ter fundo A, fundo B na sociedade, a sociedade será da prefeitura, certo? Será uma empresa gerida pela prefeitura, na maior transparência possível, como é tudo que é feito pelo prefeito Geraldo Júlio, certo? Então eu só queria deixar isso aí muito claro. E não aceito, não existe nenhum banco, não existe nenhum fundo. Eu tenho que conversar com o banco.